A mensagem de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhe a leitura da palavra, 1 Coríntios 15, do 1 ao 20, e diz na palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que lhe ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nesse dia de vitória, precisamos lembrar que a morte morreu. Muitos pintam a morte como aquele personagem, como a foice que ceifa vidas. E até falam assim, né? Não chama a morte, não fala em morte, não, senão ela vem. Para muitos, o que é a morte? É o término da existência. É o ponto final. Finito, acabou. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Para muitos, a morte será o início dos seus pesadelos. Para outros, a morte será o início dos seus sonhos. Há um livro de um pregador puritano, pastor, chamado John Owen. Ele escreveu no seguinte título: A morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu. Nós temos a certeza dessa vitória na ressurreição de Jesus Cristo. A vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. E aqui o apóstolo Paulo, ensinando aos Coríntios, nesse capítulo específico, ele fala sobre a ressurreição. Corinto é uma cidade grega e os gregos não criam, não acreditavam na ressurreição. A maioria dos filósofos gregos considerava o corpo como uma prisão. Quando Paulo pregou em Atenas, e está registrado lá em Atos 17, eles zombaram de Paulo. E essa heresia, de algum modo, influenciou a igreja de Corinto. E o apóstolo, então, não perde tempo ao afirmar a doutrina, o ensino da ressurreição dos mortos. E como isso é importante para a vida da igreja. Nós precisamos considerar
a respeito da segunda parte do ministério de Jesus, que é a exaltação. Muitos enfatizam apenas a humilhação de Jesus, a sua encarnação. Já de descer à terra, de se encarnar, tomar a forma humana, ser concebido e ser nessa vida como um bebê, como um homem, depois passar pelos mesmos sofrimentos, isso já foi uma humilhação. Nós temos também os sofrimentos que ele teve durante a sua vida. Imagine ser xingado, ser caluniado, não acreditarem nas suas palavras, ele sendo Deus, ver os pecados que muitos estavam cometendo ali, e ele ainda assim persistiu no propósito de Deus em morrer por nós. Então, vários sofrimentos durante a sua vida, a culminar no grande sofrimento da crucificação. Nós vimos as 7 palavras da cruz e vimos como Jesus sofreu, como Jesus foi humilhado, Deus inocente, sendo humilhado dessa forma, e morreu morte de cruz, outro estágio do seu sofrimento. Enfim, permaneceu sob o poder da morte até o 3º dia, ou seja, o seu corpo se separou da sua alma e ele viu o inferno. Ele não foi ao inferno, mas ele viu o inferno de dores e terrores naquela cruz. Então, esses estágios são conhecidos como estágios de humilhação de Cristo. E agora, nós precisamos nos lembrar especialmente da exaltação de Cristo. Porque Jesus não está crucificado, ensanguentado mais. Ele está vivo e ele reina para sempre. A sua ressurreição é o início do estágio de exaltação. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Depois, a Escritura nos conta sobre a sua ascensão. Jesus subiu ao céu. Depois, a Escritura fala ainda da entronização à destra de Deus. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade. As Escrituras falam também do Pentecostes. Jesus é quem derramou o Espírito Santo. Jesus, o Pai, ele teve um papel especial enviando o Espírito. E por fim, o último estágio de exaltação está para ser cumprido, que é a segunda vinda de Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus. No versículo 1 e 2, ele defende a ressurreição de Jesus. Pelo quê? Primeiro, pela fé dos coríntios. Acompanhe aí. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes, guardardes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, os coríntios só podiam ter a Jesus como Salvador se ele de fato tivesse ressuscitado dentre os mortos. A graça já havia alcançado seus corações. Então, Jesus tinha de ter ressuscitado. Se eles estavam acreditando na mensagem, eles estavam acreditando porque de fato algo aconteceu no seu coração. Não é algo natural, produzido pelo homem, mas sim produzido pelo Espírito Santo. Todo aquele que acredita na ressurreição dos mortos, em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, foi pela obra do Espírito. Então Paulo lembra eles sobre essa ressurreição. Nós também precisamos nos lembrar da ressurreição, não apenas nesse momento, no dia que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, mas todas as vezes, todos os domingos, todas as vezes que nós abrirmos nossa Bíblia, nós orarmos, nós devemos lembrar que Jesus está vivo. Quando nós participamos da ceia, devemos nos lembrar que Jesus está vivo. Lembramos da sua morte, mas lembramos também do que Jesus, do estado atual de Jesus. Ele está vivo, ele não está morto. Ele vive, ele reina para sempre.
Outro argumento que Paulo cita, além da fé dos coríntios, ele fala das Escrituras. Olha o versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as Escrituras do Antigo Testamento já anunciavam a morte e a ressurreição de Cristo. A ressurreição não é uma novidade inventada, era uma confirmação das profecias do Antigo Testamento. Todas as Escrituras, em Gênesis, na lei, nós temos, Gênesis 3,15, a ferida na cabeça da serpente contra a ferida no calcanhar. Lá, Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que esse texto fala? Esse texto fala do descendente da mulher, Jesus, que iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Ele seria ferido no calcanhar. O que isso representa? Sua morte. O ferimento no calcanhar é uma morte, uma ferida que não é mortal, uma ferida passageira. Ferimento na cabeça, que a serpente sofreu, ferimento mortal. Assim, Jesus, na sua morte, ele vence, ele derrota Satanás. Por isso que Satanás está derrotado. Então, lá em Gênesis, no terceiro capítulo de Gênesis, no início da Bíblia, nós já temos o proto-evangelho, a primeira anunciação do evangelho, a primeira vez onde a morte de Cristo aparece. Então, Jesus morreu segundo as Escrituras. Ele confirmou o que todas as Escrituras falam a respeito dele, da sua morte e da sua ressurreição. Nos profetas, nós lemos lá em Isaías 53, do 10 ao 12, que diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que texto maravilhoso das Escrituras, que mostra como isso se cumpriu exatamente na cruz. Esse capítulo 53 de Isaías é um prelúdio da cruz. É uma profecia que a cruz mostrou ser cumprida completamente. De fato, Jesus foi enviado para a morte, mas foi pelo Pai, conforme os profetas aqui dizem. Aqui diz que Jesus derramaria sua alma na morte. Aqui diz que Jesus foi contado com os transgressores. E isso de fato aconteceu. Ele foi crucificado, um ladrão, um malfeitor de um lado, outro malfeitor de outro lado. Foi contado com os transgressores. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes. Olha, ele cumpriu exatamente o que Isaías 53 estava dizendo. Isaías estava profetizando. Nos Salmos, nos escritos, nós também temos a mensagem, a Escritura, que traz essa mensagem messiânica, a expectativa da morte e também da ressurreição de Cristo. No Salmo 16, do versículo 8 ao 11, nós lemos: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro.
Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse é um salmo messiânico, ou seja, diz respeito a Jesus. Ele fala nessa parte especial: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, às 6 horas da manhã, conforme as Escrituras registram. Jesus ressuscitou. Nós vemos que glorioso é o poder de Deus e a sua verdade, porque Deus é diferente do homem. O homem muitas vezes promete, fala muitas coisas, mas não cumpre. Deus é muito diferente de nós. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus prometeu, Ele cumpre. E Ele fez isso na ressurreição de Jesus. Os argumentos que Paulo traz até agora da ressurreição de Cristo foi pela fé dos coríntios, e agora através das Escrituras que confirmam a ressurreição de Jesus. Outro argumento que ele trata aqui, pelas testemunhas, do versículo 5 até o 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, primeiro, ele foi visto pelos discípulos e por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Isso não pode ter sido alucinação. Ele de fato ressurgiu, ele apareceu para Pedro, depois para mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele foi visto pelo seu irmão Tiago, ele foi visto por todos os apóstolos, e ele foi visto por Paulo. Quantas pessoas diferentes comprovaram com seu testemunho a ressurreição de Cristo? Não pode ter sido uma alucinação coletiva, uma histeria, não. Eles, de fato, comprovam e foram até a morte com essa verdade. Jesus ressuscitou. Se Jesus, como alguns argumentaram, alguns judeus, e muitos argumentam até hoje, se Jesus não tivesse ressuscitado, será que os apóstolos teriam a coragem de pagar uma mentira, segundo alguns, com a própria vida? Não, meus irmãos. A motivação dos apóstolos, a vida dos apóstolos, a pregação dos apóstolos era com tanta ousadia e coragem que eles tinham a certeza que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam pregando que Jesus estava vivo, porque ele de fato estava, porque eles viram também. Jesus confirmou, aparecendo aos apóstolos várias vezes, a Pedro. Então nós vemos que mais um argumento que Paulo usa são essas testemunhas. Que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? O Catecismo de Heidelberg responde, ele diz: primeiro, pela ressurreição, ele venceu a morte para que nós pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Com a ressurreição de Cristo, a vitória da morte estava consumada. Sim, ele levou sobre si as nossas dores, ele ressuscitou. Segundo,
nós também, pelo seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. A promessa é: assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia da nossa ressurreição em glória. A Bíblia trata 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Com Cristo, nós primeiramente somos livrados da primeira morte, a espiritual. Somos feitos novas criaturas, temos vida com Deus. E a consequência dessa nova vida é a vida eterna. A morte eterna é substituída pela vida eterna com Deus. E se Cristo voltar ainda hoje, seremos transformados e livrados da morte física. Daí os nossos corpos serão transformados, glorificados com Ele. Se Cristo não ressuscitou, olha só o que o texto diz. Ele traz um contraponto. Primeiro, o apóstolo Paulo fala a respeito, argumentos sobre a ressurreição de Cristo e o efeito desses argumentos em nossa vida. Depois ele fala se Cristo não tivesse ressuscitado. Olha só o versículo 12. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque depois morreremos. Se não existe ressurreição, não existe esperança. Se não existe ressurreição, a morte ganhou mais poder do que a vida, porque a morte então se torna eterna e a vida passageira. Se não existe ressurreição, a dor, a perda, a morte são ilimitadas e a vida é limitada. Se não há ressurreição, também não haverá julgamento. Por isso, a injustiça iria prevalecer. Quantos crimes foram cometidos e quantas pessoas que estão impunes por esses crimes? Muitas vezes na história nós vimos o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode acontecer. Será que todo o mal no mundo não será julgado? Se não há ressurreição dos mortos, se a vida é só aqui, nós somos infelizes. Então, é tudo vão. É vão. Então, não há esperança. A fé é uma perda de tempo. É isso que a mensagem de que Jesus não ressuscitou traz para nós. A fé é uma perda de tempo. E muitos, por acaso, podem até viver como se Cristo não tivesse ressuscitado. Irmãos, fica um alerta para todos nós. Nós cremos na ressurreição de Cristo, nós cremos que haverá um julgamento. Nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos que a palavra é verdadeira. Por isso, é uma motivação para que a nossa fé esteja em Cristo, para que a nossa vida esteja em Cristo. Pare para pensar sobre o dia de hoje, o dia da ressurreição do Senhor Jesus. É por isso
que nós guardamos o domingo e não o sábado. Porque no sábado Deus descansou de suas obras, ou seja, Ele cessou a sua obra criativa. Mas no domingo, meus irmãos, Ele fez com que a sua obra-prima, o homem, fosse restaurado pela graça, pela misericórdia de Jesus, a presença, a comunhão com Deus. Assim, a sua criação, agora em Cristo, será uma nova criação, revestida, sem pecado, perfeita. Por isso que a vida na glória, meus irmãos, não será apenas uma restauração do estágio original do homem, mas será muito melhor, muito mais glorioso. É por isso que há ressurreição. O apóstolo Paulo conclui esse texto dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em nossos dias, nós vemos algumas teologias ensinando sobre isso. Esta vida, a teologia da prosperidade, ensina que o homem pode ser feliz aqui. A teologia da confissão positiva ensina que as suas palavras têm poder e o que você faz tem efeito aqui. Meus irmãos, nós precisamos aprender a teologia bíblica, que nos diz que a vida não termina aqui. Aqui sim nós passaremos por muitas provas ainda. Essa é a teologia bíblica, essa é a fé bíblica, esse é o ensino bíblico, esse é o estudo que a Bíblia nos traz. E se nós nos identificamos com Cristo, que sofreu nessa vida, como passaremos por essa vida sem sofrimento? Por isso, o Evangelho que promete para nós a vida eterna, nos promete que nós teremos aflições aqui sim, mas precisamos manter os olhos no céu, manter os olhos na glória, manter os olhos em Jesus, manter os olhos na promessa, a promessa da vida eterna, a promessa da nossa salvação. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a morte seria eterna e não a vida. Se Cristo não ressuscitou, a injustiça iria prevalecer e não a justiça. Se Cristo não ressuscitou, nós somos infelizes. Há muitos se perguntando por que estamos passando por esse período de quarentena do coronavírus. Esse é um período para refletirmos sobre isso. E se a morte bater na sua porta? Você tem certeza da vida em Cristo? A Bíblia diz: se nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não é assim. Jesus ressuscitou. A morte para aqueles que nele creem morreu. Hoje comemoramos a morte da morte na morte de Cristo. Pois ele vive, a esperança para nós, a esperança para os que creem em Jesus. E o versículo 20 nos diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Assim como ele ressuscitou, também a ressurreição para nós. E isso significa que as promessas de Deus são verdadeiras. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Se sim, graças a Deus. Permaneça crendo. E viva, mostrando para você mesmo que você acredita num Deus que está vivo, num Jesus que está vivo.
Se você ainda não acredita nessa verdade ou tem alguma dúvida, peça a Deus que confirme no seu coração. Nós temos aqui vários argumentos do apóstolo Paulo e podemos vasculhar a história, podemos procurar indícios arqueológicos, até falar sobre provas a respeito da fé dos discípulos, da confirmação da Bíblia, mas nada disso é que no coração trabalha sobre a fé verdadeira. Nós precisamos ter fé. Aquele que acredita em Deus tem que ter fé, que Ele existe e que Ele se revela. Então, é a fé que você precisa. Se você ainda não acredita na ressurreição de Cristo, você precisa de fé. Você precisa abrir mão do racionalismo, dos seus conceitos, porque Ele ressuscitou de modo sobrenatural. Não tem como explicar. Jesus não estava num período de subconsciência ali, de quase morte, como alguns afirmam. Não, Ele apareceu porque Ele não tinha morrido. Alguns teólogos afirmam isso, chegam a afirmar que os apóstolos de fato viram, e outras testemunhas viram, e outras pessoas viram, e de fato isso aconteceu, porque aquela crucificação não foi mesmo a morte de Cristo. Mas que coisa! Como Satanás é astuto e como ele engana as pessoas. A Bíblia diz que Jesus morreu, e Ele morreu mesmo. E as testemunhas da cruz, a crucificação, viram que Ele tinha sido morto. Jesus permaneceu sob o poder da morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. É assim que está revelado, é assim que nós cremos. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem da ressurreição não fique apenas guardada nos nossos corações, mas que nós possamos espalhar por aí, que no domingo da Páscoa não é um domingo do chocolate, mas sim é o domingo de Cristo, da ressurreição, é do Cordeiro, não é do coelho. Que Deus os abençoe.